Bem, senhores alunos, boa noite. Iniciamos a gravação, tá ok? Fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção, qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham na atividade de hoje, tá certo? E vamos fazer o mesmo esquema que a gente vem adotando nas atividades anteriores. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção, pergunta. Podem escrever no chat a qualquer momento ou entrar no áudio também, tá certo? E a gente vai continuando aqui normalmente. Qualquer dúvida vocês façam aqui, podem acionar aqui no chat ou em voz para a gente poder parar. Vamos começar aqui, está todo mundo vendo a tela, né? Que nós estamos compartilhando, tá? Que é a capa que a gente utiliza, né? Sendo que essa é a atividade de número 3, tá certo? Esse é o objetivo que a gente persegue em todas as atividades que a gente está desenvolvendo, tá? Que é desenvolver as competências, habilidades e atitudes para vocês poderem exercer a sua profissão técnico-eletrônica de acordo com as necessidades do século XXI, tá? Dando uma visão mais generalista, entendendo os recursos que a gente tem, como a tecnologia está avançando, como o nosso pensamento tem que ser alinhado a isso, como a gente avança, tá? E bem, baseado nas duas atividades anteriores que nós fizemos, a gente preparou a atividade de hoje, tendo uma pergunta na mente. Qual é uma das melhores formas de eu integrar conceitos e conhecimentos? Isso que está no nosso objetivo. Como é que eu integro um conceito com o conhecimento que eu tenho? Tá? Porque o conceito e conhecimento são coisas um pouquinho distintas, né? A própria premissa. Então, uma das melhores formas é a execução na prática. Do papel à realidade. Nós vamos falar muito isso na atividade de hoje, que tem uma distância muito grande entre o papel e a realidade. Mas esse é um processo que tem que ser feito. Eu projeto um circuito, um equipamento ou sistema para, a partir dos meus conhecimentos teóricos, tentar colocá-lo na prática, tendo um objetivo, como a gente viu na atividade 2, capaz de atingir um objetivo. Falar tá fácil, né, Milton? A questão é como fazer isso. Por isso que hoje nós vamos falar sobre projetar. Hoje nosso papo é sobre projetar. Então, o que nós queremos fazer com projetar, nós vamos fazer uso dos conceitos que a gente viu nas atividades 1 e 2. Que conceitos são esses, Milton? Vamos lá, vamos sempre revisando, né? Atividade 1, a gente falou de uma parte do ciclo de vida que era fabricação, venda, gestão e controle do ciclo, aquele ciclo de vida, né, o material, o ciclo propriamente dito mais completo, estudos de viabilidade. A gente dividiu o projeto em 3 etapas, que era o conceitual, que era o básico e o detalhado, que também, às vezes, é chamado de executivo. Então, várias vezes vocês vão me ver falando esses nomes. Tá certo? Projeto básico, projeto conceitual, básico e detalhado e executivo. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Recapitulando a atividade 2, a gente falou muito do sistema. Que o sistema tinha que ter um objetivo. E ele era formado por elementos. E esses elementos eram relacionados entre si e deviam obedecer requisitos de gestão, de eficiência, de segurança. Então, a gente falou desse ciclo de vida e do sistema, né? O que a gente vai falar hoje, né? Qual o objetivo que a gente está querendo compartilhar com vocês? A gente quer fazer o desenvolvimento, e aí é bem genérico, tá? Pode ser um circuito, um equipamento ou um sistema. A gente vai chamar de asterisco, tá? Asterisco eletrônico. Não tem esse aqui, eles, elas, todos nós, que é um arroba, um X. Pois é, hoje a gente quer fazer um projeto de um circuito, equipamento ou sistema eletrônico. Primeiro a gente vai falar do analógico.
né? Esse modelo que está aqui, que a gente usa até nas aulas de OTN, tá? De um projeto, de um dispositivo, um circuito, um equipamento ou sistema eletrônico, ele tem essas 7 etapas aqui. A gente fica na dúvida, professor, esse que é o certo, é esse que... Gente, esse processo pode ser representado de várias formas, sem distinção. Essa daí é só uma. O mais importante do que a forma de representação é o entendimento de vocês. Então, com o que a gente já viu na atividade 1 e 2, a gente vai dizer que o projeto, né, desse dispositivo eletrônico, desse asterisco eletrônico, ele vai atender uma necessidade, então ele tem um objetivo. No conceitual, eu vou desenvolver os blocos. No básico, eu vou me preocupar com o circuito. E no executivo, eu vou fazer a placa de circuito impresso, o protótipo, ver como eu vou fabricar. Então, gente, a gente vai ver que essa divisão de conceitual básico e executivo, a gente vai apresentar de outras formas hoje também. Tá? Vamos avançar. Como fazer isso na prática, Milton? Vamos lá. Primeiro, primeiro essa figura aqui. Pô, Milton, que negócio é esse aqui? Vamos começar a ver ali a seta da direita, que é bidirecional. Ela mostra a complexidade. Em cima, um circuito mais, um dispositivo, ou sistema, ou equipamento, ou circuito mais complexo e abaixo o menos complexo. Tá? Essa é a regra de complexidade. Por que, Milton? A gente aqui, no outro lado à esquerda, a gente pode ver o top-down, que é o que a gente procura fazer, e o bottom-up. Tá? E eles se encontram aqui no meio do caminho. Gente, por mais complexo que seja o sistema, tá? A gente já falou muitas vezes, ele vai precisar de um nível de processamento para fazer uma lógica, tá? Ou ele é a agregação de várias lógicas, mas no fundo eu vou sempre chegar ao nível físico que eu vou ter o circuito, o componente, tá? Que são os elementos desse sistema. É assim que o objetivo que está aqui no sistema é implementado na realidade, ao nível de circuito e componente. E no meio desse caminho eu tenho a lógica, o que, que eu quero fazer, qual a complexidade. A gente vai pegar um estudo de caso, que a gente vai ter uma lógica, a gente vai ter um processamento, mas a gente vai ver que ele vai ser todo realizado por circuitos analógicos. Pô, professor, o que quer dizer? Quer dizer que, apesar do sistema ser complexo, apesar dele ter uma lógica, ele é feito por circuito analógico. Pô, professor, mais do que isso, vamos tentar ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. Isso aqui é uma outra forma da gente representar também o projeto. Aquele que eu mostrei na aula de OTN era muito com foco só no circuito analógico. Esse aqui tá bom para a gente mostrar quando o circuito ele tem hardware e software integrado. Então, olha só, olha aqui a sequência aqui, o step dele, o fluxograma, né? Dele. Primeiro começo, gente, em inglês, né? Quem não sabe inglês não vai nem na esquina. Então, olha só, eu começo com as especificações do sistema para quê? Para atender o objetivo, a necessidade. Depois eu vou modelar, botar em blocos, ver se ele me atende, conectar os blocos, ver se a informação vai a contento. Depois eu vou separar as tarefas entre hardware e software. E aí eu vou fazer uma seleção de como eu vou detalhar o hardware e como eu vou detalhar o software. Opa, espera aí que eu acabei, que cliquei aqui um pouquinho antes da hora, gente. Depois eu vou fazer essa integração entre hardware e software e vou fazer o meu teste de protótipo. Tá? Mudou um pouquinho, por quê? Porque eu tenho que saber dosar a mão do que vai para hardware e o que vai para software. Então tá aqui, ó.
O blocos, no básico, eu já divido hardware e software, depois no executivo eu desenvolver hardware e software e vou fazer o protótipo. Milton, isso está muito na teoria. Vamos chegar na prática? Vamos? Vamos! Estudo de caso. Estudo de caso é prática. Como é que a gente vai projetar e montar um dispositivo eletrônico, como a gente já falou antes? Esse asterisco é circuito, equipamento ou sistema eletrônico, capaz de sinalizar, alarmar o deslocamento de um objeto. Milton, como é que eu vou fazer um alarme? Como é que eu vou projetar e montar um circuito eletrônico? Vou pegar um esquema. Calma. Para o projeto, somente o objetivo não basta. O objetivo está bem claro. Eu quero sinalizar ou alarmar o deslocamento de um objeto. Esse é o objetivo, acabou. Só que só o objetivo não vai dar. Eu preciso da premissa e do escopo. Por quê? Porque essa premissa e esse escopo são definidos por quem vai investir dinheiro, quem vai bancar. Então, tem uma definição que talvez você já tenha ouvido falar, que é engenharia física mais bom senso. Aí tem muitos que brincam, que dizem que a física é a engenharia menos o bom senso, né? Não é só isso, não. A engenharia, ela vai pegar soluções e vai usar o bom senso. Esse bom senso quer representar o quê, Milton? Normalmente, um problema, um objetivo que a gente tem, pode ter várias soluções, às vezes vários circuitos atendem. Cada um tem prós e contras. A questão é o quanto isso vai ficar. E a gente vai, durante a atividade de hoje, mostrar que tudo tem prós e contras. Quando a gente apresenta, vou dar um exemplo aqui em eletrônica, né? Bem básica lá, eletrônica no transistor, no segundo período, que vocês veem, tem polarização, base comum, coletor comum, emissor comum, Edgar explicando isso para vocês, o professor Edgar explicando. Aluno sempre pergunta, qual a melhor? Gente, a melhor depende do que vocês querem. Cada uma delas tem objetivos e características diferentes. Por exemplo, a configuração coletor comum é a mais utilizada para amplificador de áudio. Por quê? Porque a impedância de saída é baixa, vai para o alto-falante, que a impedância é baixa. Então, gente, tem essas características e tem o quanto de dinheiro você vai gastar. Esse é o bom senso, tá certo? Então, a premissa tem muito a ver com o dinheiro. E mais, o escopo é a soma dos produtos do projeto e de seus requisitos e características. E tem o escopo do projeto, que é o trabalho que vai ser realizado, e o escopo do produto, que é o que vai ter ao final. Vou dar um exemplo bem simples. Acabei esse meu projetinho do alarme. O alarme, propriamente dito, é o produto. Agora, quantas horas de solda, que ferro eu usei, qual a placa de circuito impresso que eu comprei, que eu projetei, esse é o escopo do projeto. Vocês percebam que tem uma diferençazinha. O produto é o esquema, é a placa, as dimensões. O projeto não. O projeto é muito importante também, passa desapercebido que quantas horas eu vou gastar para projetar e depois montar isso? Porque isso também custa dinheiro, gente. Pô, eu vou precisar de um cara da NASA para montar ou eu, técnico eletrônica do Cefet, monto? Monto. Então beleza, bem melhor, né? Bem mais interessante. Vão percebendo essas diferenças. Vou passar para o próximo aqui. Vamos pegar esse dispositivo que a gente quer. Tá? Premissas, informações essenciais que servem de base para um raciocínio. O Milton pegou isso da internet. Então, olha só, antes de definir o escopo, entrada, processamento, saída, vamos definir premissa. Essa premissa para equipamentos, para dispositivos eletrônicos, circuito e equipamento, eles envolvem questões como custo, simples. Quanto eu quero gastar? É a primeira pergunta, gente. Qualquer projeto, quanto de dinheiro eu vou colocar nessa brincadeira? Tá certo? É pouco ou é muito?
Essa pergunta é muito importante e é válida para todo e qualquer projeto da face da Terra. Tá? No nosso caso, a gente quer que seja baixo custo, baixa complexidade. Então, olha só, eu vou botar na lógica, que apesar dos circuitos eletrônicos digitais estarem cada vez com custo mais baixo, eles ainda são mais caros e mais complexos. Qual a escala, qual a quantidade que eu quero desse meu projeto? Poucas unidades, bem poucas. Isso tem um diferencial tremendo, que é o seguinte. Vou dar um exemplo. Ó. Ao invés de eu projetar uma placa de circuito impresso, eu compro uma placa universal e monto nela. Entenderam a diferença? Eu nem vou gastar HH projetando uma placa. Para isso que existe a placa universal. Eu compro a placa universal e monto meu circuito. Outra, qual a fonte de energia? Eu quero que seja autônomo da rede elétrica. Então é pilha e bateria. E uma lógica básica. Lógica básica, gente, não precisa de processador, não. Ó. Eu quero o seguinte, eu quero que esse circuito indique se ele está funcionando ou se ele está em falha. Pô, Milton, sem processamento nenhum. E eu quero também saber se ele está sem a fonte de energia. E premissa, tudo que elimina dúvidas. O que eu não quero no projeto? A resposta pode ser uma das premissas do que não fazer no projeto. Tem o meu colega Alexandre Rocha, na Petrobras, ele bota que um dos melhores definidos, uma das populações, um dos povos, uma das nacionalidades que melhor define premissa português. Eu não sei quem tem parente português, mas ele cita muitos casos, eu vou citar só um. Vai no restaurante de Portugal, pergunta ao garçom, por favor, o senhor tem guardanapo? Aí ele vai responder, temos sim, senhor. Nós brasileiros esperamos que ele traga guardanapo. Ele não vai levar. Sabe por quê? Porque a tua premissa, né, a tua definição, né, básica do escopo foi só se você tem guardanapo ou não. Aqui no Brasil, quando a gente pergunta para o garçom, você tem guardanapo? Ele já traz guardanapo. Lá não. Ele perguntou para o garçom se tinha guardanapo. Temos. Aí quando ele viu que o garçom estava parado, ele já conhecendo, o senhor pode me trazer um? Pois não, agora mesmo. Aí trouxe guardanapo. Então, gente, o que eu não quero no projeto? Tem uma outra historinha que diz o seguinte, ó, é bem simples. O cara definiu a premissa, o escopo de uma caneta turboeletroluminescente que escreva de cima para trás, que dure 300 mil horas, que seja macia, pegada fácil, escreva de cima para baixo, escreva antigravidade, beleza. O cara foi e projetou. Só que a tinta da caneta, sei lá, era roxa. O cara, pô, mas roxa não dá, meu papel é roxo. Pô, mas você não colocou isso na premissa nem no escopo? Então a gente tem que ter bem claro o que a gente não quer para o nosso projeto. Pode parecer brincadeira, mas vamos lá. Beleza, já definimos as premissas, né? Poucas unidades, baratas, analógicas. Então vamos lá. Como construir o escopo do projeto? Ó, montagem em poucas horas de trabalho, por técnico júnior, solda normal, nada de SMD, tá? Em placa universal com componente não SMD. É o mais barato que eu consigo. Tá bom, gente? Então o que que eu vou fazer? Vamos definir agora os elementos físicos, né? Que é o escopo do produto. Ó, a entrada vai ser um sensor que tem que indicar aberto e fechado. Por quê? Lembra que eu quero funcionamento normal e alarme? Então vai ter que ter os dois estados. Eu vou ter que ter um processamento simples e de baixo consumo de energia. E eu vou querer nas minhas saídas uma sinalização luminosa e sonora com alto-falante. Eu vou perguntar, algum de vocês, quem já passou pelo primeiro período, algum de vocês já está vendo que projeto vai ser esse? Podem responder aí no chat ou na voz. Vocês já perceberam? Algum de vocês já se deparou com esse caso aqui no nosso circuito, no nosso curso técnico de eletrônica? Gente, eu ativei o mundo de todo mundo, tá? Se alguém quiser falar, pode falar. Ou digitar aqui no bate-papo, tá?
Teve uma experiência que a gente teve que fazer um circuitozinho com um alarme, né? Com alto-falante e um indicador com LED. Que período foi isso, Reinaldo? Você lembra? Pra minha turma foi no primeiro mesmo. Isso. Que laboratório? Medi acho, acho que foi medidas. Não Não, tenho foi não. certeza Foi agora. montagem. Montagem. E eu fiz justamente engenharia reversa, gente. Tá? O que eu fiz? Caso vocês lembrem, o circuito energizado, o alarme não atuado, o LED ficava aceso, indicando que o circuito estava operacional. E no acionamento, quando alarmava, a chave era encostada, esse micro switch aqui de baixo, o LED apagava e a buzina era acionada, alarme atuado. E a gente tem uma indicação de falha de alimentação no alarme, pois quando o LED apaga e a buzina não estava atuada, a bateria descarregava. Ou falhou por outro motivo qualquer, alguém roubou a bateria, sei lá. Gente, laboratório de montagem, primeiro período sequente, está aqui o link. A gente vai ver lá a placa universal, tudo que precisava para montar, tudo direitinho. Está aqui, é só clicar aqui no link lá. Não vou fazer isso não para a gente não gastar esse tempo, mas você lembra? Olha o esquema aqui, ó. Vinha a bateria. Quando não estava atuado, só o LED acendia. Beleza? Quando tinha atuação, abria aqui a chave, pum, a chave vinha para essa posição, ligava o 555 e ele criava um sinal sonoro na faixa de pouco menos de 1 kHz e atuava aqui o alto-falante. Pi! Tá aqui, ó, tinha até uma tabela verdade. Se o alarme estava desligado, o LED ficava aceso. Se o alarme tivesse ligado, desligava o LED e ligava o som. E se ficasse sem bateria, não tinha nem som nem LED. E era assim que você sabia que estava em falha. Atende às minhas premissas, é um escopo bem simples, é uma placa universal, com bem poucas horas eu consigo montar e fazer tudo. É aí é que está o segredo do projeto. Você dosar aquilo que você quer. Às vezes, não, tudo bem, Milton, é mais complexo do que eu estou querendo montar. Não faz mal. Vai gastar mais dinheiro, mais tempo, mas é assim. É esse o objetivo, tá certo? Então, opa, gente, sem querer eu acionei aqui o mudo. Vocês perderam alguma coisa? Estou há muito tempo mudo? Acho que não, né? Então vou continuar aqui falando, gente. Me avisa aí se eu voltar a ficar mudo sem querer, tá? Recapitulando, né? Para o projeto de um dispositivo eletrônico, você tem que definir premissa e escopo. Quem define normalmente, quem vai botar a grana, né, gente? Para ver quanto eu vou gastar. Premissas típicas envolvem o custo, complexidade, a escala, que é a quantidade, a fonte de energia, a lógica, o que não fazer. O escopo do projeto é como construir o dispositivo eletrônico. E o escopo do produto são as características técnicas. Então, olha só, o produto é o que eu vou entregar para o meu cliente. O projeto é o como eu vou fazer e depende da minha estratégia de condução. Entendeu? Se eu quero gastar mais de tempo, menos tempo, se eu vou projetar uma placa, se eu não... Esse alarmezinho que nós falamos, estudo de caso que nós fizemos, podia ser, eu podia projetar uma placa para ela, nada me impede. Só que é gastar mais tempo, mais dinheiro, precisa de mais características
Não é um técnico Zé sem experiência que pode fazer, tá certo? Um técnico, a partir do segundo período, já monta o projeto. Uma placa universal, e fácil, já está soldando, já conhece os componentes, já vai montando. Agora, para projetar uma placa, a gente vai ver que precisa ir no terceiro período, tá? Na aula de montagem lá, que nós temos algumas características de projetar placa de circuito impresso. A gente começa no segundo, mas os bons projetos são no terceiro período. Vamos lá continuar, tá certo? Vamos lá. Vamos continuar nesse desenvolvimento do dispositivo eletrônico. A pergunta é, Milton, beleza, placa de circuito impresso, vocês fazem, você, professor Aride, professor Edgar, todo mundo já faz isso há 30 anos aí, é verdade, tá? Mas o que eu quero, o desafio que a gente fala desde a nossa primeira atividade é como fazer isso usando ferramentas do século XXI. E é nisso, senhores alunos, que eu quero chamar a atenção e primeiro parabenizar aqueles que estão online e todos aqueles que vão ver esse vídeo depois. Gente, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E o sucesso é o fruto que se trabalha, não é o fruto que você, não, você trabalha para ter sucesso. Não, eu vou trabalhar o sucesso. Não, não existe. Você trabalha primeiro, o sucesso vem depois. Tá? Os objetivos alcançados vêm depois. Então, gente, hoje em dia, eu como professor, o que eu estou fazendo aqui com vocês é orientando. Aproveitando essa pandemia que a gente está tendo, essas atividades que a gente está desenvolvendo, esse é um projeto pessoal que eu tenho há muito tempo, de pegar as pontas soltas e conectar num fio, numa linha de desenvolvimento de projetos, equipamentos e sistemas, circuitos eletrônicos, conectando as pontas que estão soltas e indo buscar soluções tecnológicas aderentes ao século XXI. Daqui a 10, 20 anos, várias das coisas que eu vou estar falando aqui vão estar obsoletas, mas muitas não estarão. Esse fluxograma aí pode mudar o nome, layout PCB, alguma coisa, mas a ideia continua. Se eu quiser fazer um dispositivo eletrônico, eu vou ter que trabalhar em sequência, primeiro num projeto. Então, essas ferramentas que nós vamos falar a partir de agora, elas podem ter atualização tecnológica, mas o sentido dela, a filosofia, a alma não muda. Não muda. Quem vai ver telecomunicações, terceiro período com o professor Arídio, aquele circuito da recepção é a mesma, desde os primeiros rádios super heterógenos, trocentos anos atrás, ao sintonizador da TV digital de hoje em dia, é a mesma filosofia. A tecnologia muda, mas os blocos não. Um dia pode mudar, Milton? Pode, mas por enquanto não mudou. Tá certo? Obrigado, Fernando. Foram só 5 segundos aí que ficou sem imagem, né? Vamos voltar sem meu áudio, né? Vamos voltar aqui. Então, quero apresentar ferramentas para vocês projetarem e simularem dispositivos eletrônicos e ferramentas para projetar placa de circuito impresso. E fabricação. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, tá? Em eletrônica, a gente tem uma classe de softwares, tá? Em sistemas eletrônicos, né? A eletrônica que a gente estuda no nosso curso técnico, chamadas automação de projeto eletrônico. Gente, na Petrobras eu trabalho com automação de projetos de plataforma de petróleo, tá? Tem softwares específicos para isso. Tem automação de projetos de plantas industriais, de prédios, do que vocês imaginarem. E a nossa de circuitos eletrônicos se chama EDA, Electronic Design Automation. E tem um wiki específico de tecnologia, que esse link pequenininho que eu botei aqui, ele ainda está traduzindo direto do inglês para o português, tem as suas limitações, mas é legal, né? Vamos valorizar os caras. Eles botaram lá uma tradução do EDA, Computer Aided Electronic Design, tá? São conjuntos de ferramentas de softwares
para concepção de circuitos eletrônicos, gente, pode ser um simulador simples. Tem software para projetar circuito impresso. Tem software para projetar campo eletromagnético dos circuitos, as relações, os transmissores de potência, a dissipação de energia, a segurança deles hoje em dia, que tudo pode ser hackeado. Eles dividiram essas 5 famílias aqui, ó, desde projeto de engenharia, simulação de circuito, análise e verificação de parâmetros, planejamento da fabricação, opa, a placa de circuito impressa aqui, segurança funcional, são grupos, gente. E o que eu vou dar de exemplo aqui, ó, gente? Esse aqui é um Basic Structure for Power Electric Virtual Design Platform. Lindo, né? Tem esse link aqui, é um link de pesquisa. Esse aqui não é pra gente não, tá? Só estou mostrando para vocês. Como ele integra numa database todas as optimizações, análise térmica, eletromagnética do circuito de potência. Gente, só estou querendo mostrar. Isso é EDA, tá? Eu estou querendo mostrar a complexidade disso. Isso é um poço sem fundo. Quer dizer, deve ter um fundo, mas eu não conheço, tá? Tem coisas absurdamente complexas a nível de pós-doutorado. Só quero mostrar para vocês, ó, tem um horizonte enorme. Se vocês começarem a estudar, vão estudar muito. Mas vamos lá, vamos começar do mais básico, né, Milton? Olha que bonito, Milton. Bem, a galera que está em eletricidade no segundo período, está vendo que isso aí é um circuito RL sem alimentação contínua. Eu estou na dúvida quem é o professor atual de eletricidade. Não sei se é o Said, se é o André ou se é o próprio Edgar. O que acontece, gente? Tá aí, ó. Milton, o que eu estou vendo? Ih, Milton, tá ali, olha, o gráfico da corrente e da tensão. Lembra que uma ficava em atraso com a outra de 90 graus? E se aumentar a resistência, se aumentar a impedância? Para, Milton, vamos parar de sofrer. Estou clicando nesse link aqui. Eu vou compartilhar com vocês outra tela agora. Vocês já estão vendo aí a página da internet, o meu navegador? Agora sim. Beleza. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Toda essa lista de circuitos aqui são simuladores online de todos esses circuitos. Mais do que vocês vão ver no curso técnico de eletrônica todo. Então, cadê aquele circuito que a gente estava falando? Está ele aqui, ó. Ele vai abrir. Olha aí, ó. Já está ele na tela. E aqui, ó, à direita, eu posso variar a indutância e ver o que acontece em tempo real. Vou melhorar, vou botar isso aqui mais bonitinho. Ele tem uma opção aqui de botar isso em tela cheia. Só um instantinho. Me perdi. Ah, não, está aqui em cima. Arquivo. Não, Pô, Milton, estudei isso ontem, tá, gente? Portanto que na tela, lá na tela eu fiz isso, eu botei em full. Ah, que chato. Não estou achando o botão para botar na tela toda, menos de meio ponto para o professor. Ele tinha uma opção aqui de botar isso em toda a tela. Não estou achando. Eu consigo dar zoom. Deixa eu ver se está aqui. Não. Vamos ter que ver aqui mesmo. Mas acho que vocês já estão satisfeitos. Oi? Boa noite, professor. Consegui agora.
Eu vi que você estava procurando alguma configuração aí queria para você ir falando enquanto procurava, não sei se vai continuar procurando, falar o que está Não, acontecendo aí. eu tô dando mole porque isso aqui tinha uma opção de você botar na tela toda. E eu não tô. Ontem eu consegui, é claro, né? Fiz fácil. Pode tentar abrir o link original do site, para ele abrir o site completo, e depois apertar F11 do navegador. F11 no teclado, né? Pois é, deixa eu tentar aqui. Não, o F11 só fez Aquele, isso, ó. aquele link que está lá nos slides, tem um link lá, né? De repente usa aquele link direto no navegador e É, aperta mas F11. eu cliquei o link aqui mesmo. Devolveu. Engraçado. Ele tinha opção e era bem aqui embaixo, ó. Tela toda. Aqui só tem Next, Previous e Doctor. Eu não sei se é no navegador. Bem, vamos aproveitar e estudar o circuito. Gente, vocês estão vendo que tem aqui, olha, o gráfico de tensão, o gráfico de corrente. Eu tenho opções aqui do que eu posso medir. Sabe por quê? Está com dificuldade? Está com dificuldade em eletricidade? Vem simular o circuito aqui. Pronto. Simula o circuito aqui e vê o que vai acontecer. Olha, vou reiniciar. Tá vendo? Ó? Como é um circuito com alimentação DC, vocês vão vendo que ele vai atenuando com o tempo. A não ser que eu ache a frequência de ressonância. Ah, qual vai ser a frequência de ressonância? Tá certo? É aí que você vai mudando. Olha, tá vendo que eu vou variando aqui o valor da indutância? Ele altera aqui o indutor. Ó, vou alterar aqui o indutor, ó. 440 mil. Ele tem, claro, ele tem limites, né? Ó, vou reiniciar. Ah, beleza, professor. Calculo a indutância. Veja se vou ter o valor exato aqui. Gente, o que eu quero mostrar é o seguinte: eu posso simular. Não só esse, como todos esses circuitos aqui. Todos esses circuitos aqui eu tenho. Olha, vamos pegar aqui, ó. Quem está aí com o Edgar estudando amplificador operacional? Está aqui, ó. Olha aqui as formas de onda. Tá certo? Ah, Milton, o que eu posso fazer? Eu tenho todas essas opções aqui de resistores, de diagrama de tempo para desenhar. Gente, a ferramenta está aqui. E essa aqui é só uma ferramenta, tá, gente? Ele dá uma explicação básica, claro, em tupi-guarani, inglês, né, gente? Do circuito e por aí eu vou vendo. Tá? Posso parar, mudar alguma coisa, reiniciar, mudar a fonte de. Bom, divirtam-se. Deixa eu voltar para a apresentação. Gente, está aqui. Voltamos à apresentação, né? Esse circuito aqui tá o exemplo. Ontem eu consegui botar em tela cheia no computador, dei um print screen e botei aqui para vocês. Ah, tá aqui o link. Mas é o mesmo. Deixa eu ver se agora vai. Ah, beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, no link da apresentação que eu vou mandar para vocês vai aparecer aqui o circuito em tela completa. Estão vendo? E olha, não está bem na ressonância, não. Vocês vão ver que com o passar do tempo, olha, a tensão e a corrente estão caindo pouco a pouco. É o amortecimento que o professor de eletricidade do segundo período explica para vocês. Eu vou reiniciar e vai começar com a máxima corrente, pouco a pouco vai atenuando. Tá certo? Bem, divirtam-se. Vamos voltar agora para a apresentação. Beleza? Todo mundo vendo a apresentação? Se não tiverem, me avisem, tá? Milton, mas o que eu quero mostrar além disso para vocês? Eu ia botar o
Eu ia colocar um QR Code, mas o QR Code eu vi que ocupa muito espaço. Eu botei aí 3 links, que vai estar na apostila para vocês clicarem. Os 2 primeiros links estão todos em inglês. É o Top 10 Circuit Simulators. E alguns, o segundo link é tudo de grátis, tá? Claro, a maioria deles é de grátis, até alguma limitação. Tô vendo isso aqui à esquerda? Milton, pô, isso aqui é. Não, isso aqui é um simulador de Arduino. E é do software da Autodesk. A Autodesk é uma companhia extremamente poderosa na hora de projetos eletrônicos. A Autodesk tem material para projeto de prédio, para projeto de carro e também tem para projetos eletrônicos. Gente, quer uma dica do Milton? Vai estudar os softwares da Autodesk. Gente, ele simula aqui, ó, o protótipo. Você monta aqui, você simula o circuito, monta o protótipo e vai ver aqui se funciona. Tá certo? E aqui, olha, estão vendo esse aqui? Esse aqui é mais um simulador, não é de protótipo. Esse aqui é mais um simulador de quê? Do circuito, da oscilação, se funciona. Então, vou pegar um link desses aqui. Vou parar de simular, de apresentar, compartilhar a apresentação. electronicslabs.com, Top 10 Line Simulators. Olha o primeiro que ele monta, olha a figura que ele mostra aqui. É daquele que é do Falstad. O professor está aqui, ó. Primeiro que ele usa o Easy EDA, EDA Electronic Device, como a gente estudou, Automation, né? Circuitinhos básicos. Easy EDA is a free zero install web. Gente, é web, em nuvem. Você não precisa instalar nada, é tudo no navegador, cara. Aqui, ó. Você monta o circuitinho, vai arrastando e simula se ele funciona ou não. Olha que lindo, ó, a forma de onda, corrente. E aqui, ó. Prós. Pô, um monte de vantagem. Só vou no contra, né? Qual a dificuldade? Botar a simulação pronta é difícil. Você tem que seguir o guia. Ou seja, tudo que é livre, simples no navegador, às vezes não é tão fácil assim. Autodesk Circuits. Já falei da Autodesk, né? Ó, é, traz para você a ideia do que é fácil, barato fazer. Mas o barato é o seguinte, tem uma limitação, tá? Ele quer que você fique treinado na ferramenta, que você saiba fazer a ferramenta, que saiba usar a ferramenta, mas é o seguinte, né? A partir de um ponto, você não consegue mais projetar. Com número, a partir de um número de componente, número de circuito. Então, aí ele vai mostrando cada um deles com seus prós e contras. Every Circuit. Esse Every Circuit também tem para celular. Pode falar, gente. Não, só estava espirrando. Ah, beleza. Fica à vontade aí, mas espirrar não. Olha aqui, ó. Prós e contras. Ó, o Circuit Sim. Olha aqui, ó. Olha a tela aqui. Não precisa dizer mais nada, né? Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o laboratório de montagem na tela. Olha o multímetro aqui, a ponteirinha de prova, o aluno medindo a ponte retificadora. Ele botou um ventilador, uma pilha de mais 12, uma pilha de menos 12, aqui uma chave. Gente, aqui, olha os componentes aqui. Você arrasta, clica. Olha essezinho que bonitinho. JuiceCircuits.com. Ele bota até o circuito bonitinho aqui, ó, com o resistor, com a carinha de resistor. Esse aqui, Circuits Cloud, também deve ser web, online, você vai fazendo tudo. Esse aqui, Circuit Lab. E o Tyna Cloud. Também é cloud, é navegador. Gente, só não brinca quem não quer. Estão todos os dispositivos aí. 10. O outro link são os mesmos, né? Com outras análises. Então, o que é o meu conselho? Está com dificuldade em alguma disciplina?
procura o simulador de circuito aí nesses exemplos que eu te dei, monta o circuito lá que o professor deu, para, volta, altera o resistor, mede. Gente, dá teus pulos. E esse último aqui, o Lucid Art, é uma página em português, tá? Tá até relativamente bem traduzido, mas eu não vou abrir não, tá em português, explicando como funciona um desses softwares. Um passo a passo básico aqui para vocês desenharem. Então só fica as dicas, esses três aqui e o último Lucid Art, que é legal. Vamos lá? Agora, a dúvida, né? Eu já dei a dica, já dei o spoiler, né? Para que aulas com protoboard no laboratório de medidas, se eu posso fazer tudo na eletrônica? Bem, no laboratório de digital do nosso curso técnico, vale a pena fazer simulador como a gente faz. Só que é o seguinte, né? O meu colega Alexandre Rocha, lá da Petrobras, como eu já conversei com vocês, ele coloca, tem o sonho numa noite de verão e tem a vida como ela é. O sonho de uma noite de verão é isso aqui. Gente, aqui a pilha não fica fraca, aqui não tem mau contato, aqui ninguém inverte a ponteira facilmente. Olha isso aqui. Tem tudo para dar problema, né? A começar pelos alunos aqui, né? Montando o circuito errado no protoboard. Mas, gente, é aqui que as crianças se diferem dos adultos, tá? O sonho de uma noite de verão de William Shakespeare é lindo. Shakespeare é um poeta. Shakespeare escreveu peças e Nelson Rodrigues também é um grande escritor, mas ele bota a vida nua e crua como ela é, tá? Então não dá, gente. Como técnico, a gente tá para encarar a realidade. O circuito eletrônico, o componente, o multímetro, o osciloscópio, porque a gente tem que botar as coisas para funcionar na vida real. Tá certo? Deixa o professor fazer uma coisa aqui, que a gente pode fazer maravilhosa, que é ativar o mudo de todos. Pronto. Todo mundo ficou mudo agora. E agora a gente continua aqui na aula. Mas, Milton, tem mais uma coisa aqui que a gente vai ouvir falar muito em indústria 4.0 e até nas outras áreas de automação, a gente tem o Digital Twin, é o gênio digital. E ali do lado eu tenho o circuito físico real. Gente, que todo projeto, tudo aquilo que a gente faz no eletrônico é para que uma hora vire real, cara. Não lembra aquele primeiro que eu mostrei com a visão top-down? Para a gente chegar, para os nossos sistemas executarem as coisas físicas, eu preciso de componentes, de circuitos eletrônicos, senão a coisa fica só na Digital Twin. Eu vou contar agora uma história de um outro colega da Petrobras, meu mestre Zé Maria. Mestre Zé Maria, eu vou colocar ele na categoria de dinossauro não extinto. Ele é o mestre dos mestres lá, né? E volta e meia a gente troca uma ideia, aprende com ele dá alguma coisa. E numa das nossas conversas ele falou o seguinte: pô, aqui a gente trabalha no setor de projetos de novas plataformas lá na Petrobras, né? E ele comentou: pô, Milton, eu gosto muito dessa garotada nova. Pô, o pessoal chega aqui da faculdade, alguns projetistas novos, pô, sabendo usar as ferramentas muito bem, pô, aquilo que a gente sofria para fazer, eles, pô, fazem agora rapidamente uma ferramenta desenvolvida e ótimo, está ajudando a gente muito. Só tem um probleminha com esses garotos. Qual, Zé? Pô, tem um probleminha que separa eles dos softwares que eles usam no mundo real. Qual é, mestre Zé? A questão é a seguinte, Milton. Eles não acreditam em bruxas. Hein? Como é que é isso, Milton? É que é o seguinte, o software, a simulação, por melhor que ela seja, por mais coisas que ela seja capaz de pegar, ao adentrar no mundo real, nós temos coisas que não eram esperadas. Desde um parâmetro invertido, alguma especificação que o próprio projetista esqueceu, uma montagem indevida,
ou algo que não foi. Lembra aquela primeira do modelagem eletromagnética, modelagem térmica, tudo isso? Gente, tem aquela complexidade toda porque no mundo real surgem problemas que os cientistas desconhecem como resolver. Então nós temos que modelar. Então não adianta, gente. As bruxas existem, elas se manifestam quando chega no mundo real. Mau contato, problema de conexão. Lembra quando a gente estava falando de manutenção da bacia dos defeitos, aqueles defeitos que existem no início? E olha só, o nosso laboratório de montagem é para vocês aprenderem a conhecer as bruxas. Quantas vezes lá no protoboard está tudo montado, tudo direitinho, vocês revisam 20 vezes e não funciona? Aí a ponteira de prova que está quebrada, ou o osciloscópio que alguém apertou um botão e esqueceu de desapertar. Gente, bem-vindo ao mundo real. E aí é que vocês vão desenvolver mais uma das competências, habilidades e atitudes do século XXI, chamada proatividade, vulgarmente conhecida como DTJ. DTJ é dar teu jeito, dá teus pulos, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, porque a bruxinha tá aí, ó. Até botei uma bruxinha bonitinha, porque a bruxinha tá aí para atrapalhar tudo, tá para derrubar tudo, fazer que as coisas não funcionem. E é isso que garante o emprego do técnico, a bruxa. Muitas vezes o técnico de manutenção tem emprego porque tem a bruxa, cara. Porque tem algo errado acontecendo. E a nossa tarefa é decodificar a mensagem da bruxa. O que, que pode dar errado? Na proatividade. Tá certo? Então, fechamos aqui a bruxinha. O outro escopo do software que eu quero falar para vocês é o escopo do software de planejamento de fabricação. E eu vou restringir um pouquinho a placa de circuito impresso. Tá? Como vocês estão vendo aí. Por que, Milton? Esse link que está aí é da nossa apostila do terceiro período do subsequente, que vai ter justamente isso. Olha, lá no Eagle, que é um software, o primeiro desenho circuito, aí eu vou listar os componentes. E aí, como é que é esse passo a passo? Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa fluxograma aqui embaixo. Elabora o esquema. Vou definir os componentes naquela tabelinha. Aí vão surgir alguns erros, alguns avisos que eu vou ter que eliminar. Depois eu vou rotear o circuito. O que era rotear? Era ligar os componentes. E a partir daí eu vou dimensionar a minha placa. Então, olha só. 3 links aqui. Mesma história, os 2 primeiros estão em inglês. Softwares para criação de placas. E o último está em português, que é um softwarezinho muito legal chamado KiCad. Passo a passo ali, bem legal. Vamos abrir primeiro esse aqui, ó. Tem Tupi-Guarani. Está abrindo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Compartilhar o outro. Pronto. Time Best PCB Design Softwares, em 2019. Você vê que está bem. Allegro Cadence, vantagens e desvantagens. O americano é muito bom por isso. Pads, opa, cadê a imagem? Não baixou a imagem? Aí ele vai passando um por um. Esses daqui são mais comerciais. Eu quero começar aqui, ó. Eagle. O Eagle é o que nós usamos no curso técnico de eletrônica há milênios, tá? Vantagens, desvantagens. No Swindle não é para tarefas difíceis. O Easy EDA também é muito bom. Design Spark PCB, Express. O Express PCB, eu já fiz projeto no Express PCB. Free Solution, Easy, mas esse link não está bom, não. Espera aí, fiquem aqui no navegador que eu vou abrir o outro link. O outro link está melhor. Pronto. Está carregando aqui o outro. O outro está com umas imagens melhores. Latest Open. Já é de 2020, ó. Altium Designer. Pô, isso aqui é super profissional.
PEDS Power PCB também é Orcad, uma solução comercial, WD, Allegro ou Eagle, Easily Applicable Great Layout Editor, Friendly, KiCad, aqui que ele fala do KiCad, Open Source, livre, interface gráfica, muito legal, o Easy EDA também é bom. O EDA que a gente falou, More Frequency Solutions, vamos clicar aqui, PC Web Design, pronto. No KiCad, se a gente for abrir o KiCad, eu vou aqui parar de compartilhar, vou voltar para a apresentação. Se eu for abrir a apresentação do KiCad, esse link do Embarcados no KiCad, vocês vão ver justamente, ele dá o passo a passo de elaborar, de pegar o esquema, o circuito, vai definindo os componentes aqui, já dá o tamanho. Tá vendo essa tabela também? Ele ajuda você a ir eliminando os erros, os warnings. Gente, tudo... E aqui é o roteamento. Olha aqui, tudo ligado no tamanho físico, já com uma potência. E depois, olha o resultado. Olha que lindo, a placa de circuito impressa em 3D. Galera, o que vocês estão esperando para aprender a usar esse software? Bota isso no currículo de vocês. Grava vídeo de vocês projetando placa. Isso que o mercado de trabalho tem. O próprio embarcados.com, volta e meia, eles botam vaga porque eles não acham gente que saiba isso. Gente, as profissões estão mudando. Mas é o seguinte, para saber fazer software de placa de circuito impresso, tem que ter o básico de eletrônica, né, gente? E é o que nós estamos fazendo aqui, as nossas profissões. Né, que o mundo está atropelando. Técnico eletrônica vai continuar existindo, só que as competências são essas que nós estamos dando aqui, que a gente está tentando passar para vocês. Placa de circuito impresso, você sabe. Mas aí que está. Usar a ferramenta não é escopo do curso técnico. A gente dá até as aulas do Eagle, do básico, de um software. Mas, gente, diversifiquem. Aprendam outros. Vão no site, vê o que o mercado está pedindo. A gente tem apostila de graça, tem curso de graça, tem os softwares de graça. Só depende de vocês. É o que eu falo desde o primeiro período. Menos rede social. Gente, menos rede social não serve para nada. Vamos gastar nosso tempo nesses softwares, pesquisando. Gente, já está tudo mastigadinho que o Milton preparou aí para vocês. A bola está com vocês. Então, vamos lá. Bem, revisando a atividade 2. Lembra que eu falei de um monte de tecnologia 4.0, internet das coisas, computação em nuvem, big data, robótica. Então, o que você está querendo com isso, Milton? Opa! O que é isso aí, Milton? Olha o diagrama em blocos de uma máquina de lavar roupa. Bem, aqueles que são casados, donas de casa, mãe, as filhas e os filhos também já sabem que esse é um dispositivo fundamental na casa de qualquer um. Quando ela quebra, ficar sem roupa. Agora esse tempo de recolhimento social está mais calmo, mas no dia a dia... Então, olha só, essa é uma máquina até antiga, tá? Olha só, vamos interpretar esse diagrama em blocos. Tomada, tá certo? O liga-desliga aqui na placa de potência, tem aquela chave na porta, tem uma válvula para deixar passar amaciante, tem uma válvula para deixar passar água, aí eu tenho a chave que vai dizer quando eu tenho água, quando eu não tenho água, eu tenho um motor que aciona eu tenho um motor que aciona o mexedor, né, da roupa, eu tenho uma eletrobomba para botar água ou não, tem que circular água lá dentro, esvaziar, né? Eu tenho um termoatuador para detectar se uma delas está ruim. Gente, isso aqui é para a gente ter uma ideia de como ela funciona. Tá? Eu tenho a minha própria placa. Quais são os problemas possíveis aqui? Não ter tensão, esse pressostato não está fechando, tá? Quando ele recebe o comando, quando ele é para fechar, ele não fechou.
monitorar o motor e a bomba, porque a energia para ligar vem para aqui. Se chegou a energia e ele não liga, tem algum problema, vou ter que botar um sensor. Outra coisa é isso aqui esquentar, isso aqui vibrar. O esquentar eu tenho o termoatuador, beleza, mas o termoatuador é binário. Ele só desliga e manda informação aqui para a placa se ele atuar. Ou seja, se o motor for esquentando pouco a pouco, eu não vou saber se a temperatura está variando. Então, Milton, aonde você quer chegar, Milton? Quero chegar no que a gente viu lá na atividade 2. Lembra que a gente tinha um dashboard da bomba lá da... Que eu tinha um dashboard lá da Dynamox para monitorar as bombas da Vale. Eu quero fazer um dashboard para monitorar uma máquina de lavar ou diversas máquinas de lavar e ver o que está acontecendo com ela. Será possível, Milton? Pô, é esse o desafio da gente hoje. Esse é o desafio da gente hoje. Antes de eu te passar para o desafio, tá aqui, ó. Todas as nossas atividades eu abri. Gente, além de enviar para vocês, postar no LinkedIn, tá o link. Além de postar no LinkedIn, de postar em tudo para vocês, eu abri um canal do YouTube e estou colocando os nossos vídeos lá. O máximo possível de divulgação. Chegamos agora no nosso desafio, tá, gente? Qual é o desafio de hoje? Vamos lá nesse link. Mais uma vez lá no Sócrates, na atividade que está online. E hoje, o desafio de hoje é para vocês. A Ivane é alguém que botou o Torres 9215. A Ivane já aprendeu, que só precisa escrever o Torres 9215 na primeira, depois pode escrever o próprio nome. Que escreve o nome duas vezes, né? Para entrar e depois na primeira questão eu peço o nome. O que eu estou pedindo para vocês hoje? Gente, eu estou pedindo o que a gente fez hoje, projetar. Com escopo, com software. São 6 perguntinhas aqui que eu vou passar com vocês. São 6 perguntinhas. Primeiro vocês vão botar um nome completo, a turma e meio, tá? Mas qual o objetivo? Para uma máquina de lavar roupas, eu queria um dispositivo para monitorar a mesma e indicar quando ela precisa de manutenção. Gente, é livre. Escrevam aquilo que vocês viram. Qual a premissa? Gente, não tem certo e errado, não. É custo barato, alto, tá? Eu quero monitorar um monte de máquina de lavar, vou fazer só uma. Qual vai ser a lógica? Eu quero monitorar só a bomba? Eu quero monitorar o motor também? Eu quero monitorar o quê? Eu quero saber o pressostato, térmico, se está passando água, se não está passando água, bolem, gente. É daquilo que a gente falou. É mais um exercício de vocês criarem, tá? Porque os passos são os seguintes. Primeiro, é a premissa desse sistema. Depois, se você utilizaria algum recurso da indústria 4.0, eu quero usar a internet das coisas. A internet das coisas é o sensor que manda informação na internet. Gente, eu não preciso monitorar tudo. Às vezes eu só quero monitorar uma coisa, só quero monitorar se o motor está funcionando, se tem água, se não tem água, tá certo? Se o sensor térmico atuou, porque o pior para mim é quando a máquina começa a funcionar e para pelo térmico. Gente, pode ser uma solução simples. Aí, beleza, definir o que eu quero monitorar, quais as premissas, se é barato, se é simples, se é só para mim, se eu quero botar na internet uma solução para a máquina de lavar, que qualquer um pode colocar em qualquer lugar de uma máquina. Aí você vai ver qual o produto, que é características técnicas, né? Qual o hardware que você vai usar, como é que você vai fazer, o escopo do projeto
Pô, vai ser qualquer um, vou montar em placa de circuito impresso, software, beleza, vou projetar uma placa, vou fazer como? Que software eu vou usar para fazer a placa? Que software eu vou usar antes para projetar, para ver se funciona mesmo? E por último, a última pergunta é quais os riscos que eu tenho? O que, que pode dar errado? Como é que essa coisa pode não funcionar? Então, gente, são essas as ideias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link, tá? Aqui do Sócrates, para vocês poderem. Acho que eu devia ter feito. Acho que todos conseguem ver o link, o bate-papo. Pode não conseguir escrever, mas o bate-papo consegue. Pronto. Ai, ficou horrível. Ficou grande. Vou editar. Estou conseguindo reduzir a fonte, vocês acreditam? Pô, professor Burraldo. Deixa eu tentar de novo aqui, gente. Foi. Agora foi. Agora eu consegui botar numa fonte pequenininha. Vou apagar até o anterior. Pronto. Gente, fiquem à vontade de escrever aí na avaliação o que, que vocês acharam, o que, que não acharam, quais as dúvidas, porque eu vou ler isso, tá? E vou ver como vai ser, como é que eu vou fazer na próxima atividade, tá? Não esquecendo, eu recomendo que vocês baixem o Teams. Tem muita coisa lá legal no Teams que facilita. Os vídeos também estão num outro recurso da Microsoft Office, do Microsoft, que vocês têm, como alunos do Cefet, vocês têm direito, que é o Microsoft Stream. Gente, facilita muito a vida de todos, tá certo? Por quê? Porque tem o software, tem o aplicativo, tem o e-mail, tudo isso fica muito, mas muito mais fácil para vocês. Amanhã eu pretendo estar enviando a apostila, tá? Amanhã eu vou estar enviando a apostila e os softwares para vocês, tá? Os links, todas as informações, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a atenção. Quem está assistindo está de parabéns, seja agora ou depois, está de parabéns. Galera, a bola está com vocês, é vocês que vão fazer, vocês é que tem tudo na mão para fazer acontecer. Tá? Vocês estão com as ferramentas. Gente, eu estou dando aí de mão beijada as ferramentas que vão capacitar vocês a participarem do século XXI como técnicos eletrônicos. Agora, praticar e me tragam as dúvidas. Eu preciso muito do feedback de vocês. Esse próprio questionário já é para fazer. A próxima atividade, eu vou querer ver se eu fujo desse esquema um pouquinho que a gente fez nessas primeiras atividades. Vou tentar botar algo mais prático, vou usar outras ferramentas para permitir uma maior interatividade de vocês, tá? Fiquem à vontade para qualquer... Gente, alguma dúvida aí, postem aí no post, podem falar. Se não tiver, eu vou estar encerrando aqui, tá?
Um de cada vez, por favor. Ivane, com a sua risada, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou estar parando a gravação e esse fim de semana eu vou estar mandando o link para a próxima atividade semana que vem. Gente, muito obrigado, hein? Um grande abraço em todos. Até a próxima. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Abraço.